A paz do Senhor, queridos irmãos, graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntos para adorarmos o seu nome. Depois de um dia de culto, de celebração, de adoração ao nome do Senhor, podermos chegar aqui para juntamente adorarmos ao Senhor nosso Deus. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, tá? Que o Senhor continue te abençoando grandemente, tá bom? E que esta noite seja uma noite maravilhosa na presença do Senhor, quando nós vamos estar falando, como eu disse aos irmãos ontem, sobre um tema muito importante acerca do jejum, tá bom? Nós vamos falar sobre a importância do jejum, como é gratificante o jejum na vida do servo do Senhor nosso Deus. Os irmãos já estão chegando e que bênção poder contar com a sua presença nesse momento de estudo maravilhoso. Eu já quero dar boas-vindas aqui aos irmãos que já chegaram. Meu presbítero Davi Rodrigues, da nossa Granja Guarani, irmã Geni Lino, meu mano Nelson, irmã Isabel, que estava um pouco sumida, mas conseguiu resolver a internet, graças a Deus já voltou. Irmão Ellison, a paz do Senhor. Irmã Inácia, Deus abençoe. Irmã Ilza Rufino também, a paz do Senhor. Irmã Maria da Glória, irmão Claudeli, irmã Mara Regina, irmã Marta Rodrigues, a paz do Senhor. Irmã Clemilda Cardoso, irmã Sônia Maria, minha irmã Maria Aparecida, irmã Tati, Deus abençoe. E a nossa irmã Sônia Regina. Graças a Deus pelos amados irmãos que já estão chegando. Josmar dos Anjos, Josmar parece que é a primeira vez. Deus te abençoe, tá bom? Irmã Célia, irmão Arlindo, irmã Laís, Luísa, graças a Deus, queridos, pelo grupo abençoado, por esta igreja abençoada que já está reunida para juntos adorarmos ao Senhor. Eu tenho aqui na minha sala de vídeo irmão Silvio, irmão Rogério e mais uma turma abençoada que está chegando aqui para adorarmos a Deus. Miguel também, meu sobrinho, está com a minha mana Cida, Deus abençoe. Presbítero Paulo César, o irmão Elson, pedindo oração por ele e pela irmã Inácia. Vamos estar orando sim, tá bom? Irmã Luziete também chegou. Irmãos, não deixe de compartilhar, porque esta mensagem, acredito eu, que vai ser de grande valia, de grande importância para a nossa vida espiritual. Amém, irmã Inácia? A paz do Senhor para a irmã também. A irmã Luziete está com a fé bem acrescida. Já apareceu aqui a plaquinha dos 100 compartilhamentos. Deus abençoe. Irmã Zuma, irmã Regina, a paz do Senhor. Irmão Leandro Teixeira, um abraço, a paz do Senhor. Irmã Selma Barcelos, irmã Norma, irmã Maria de Fátima. Passou mais um nome aqui, irmã Zizi. Eita bênção. Doutor Leonardo e doutora Priscila Ribeiro, aqui na minha sala de vídeo, sejam bem-vindos. Irmã Natália Silva da Silva, glória a Deus. Queridos, olha só, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, lá no Evangelho de São Marcos, mas eu quero falar sobre um assunto hoje muito interessante. Irmão João Neves, assim que acabar essa pandemia, apesar que já pode, né? O João Neves toca um saxofone abençoador. Deus abençoe o nosso amado irmão. Irmã Denise, a paz do Senhor. Abra a sua Bíblia
comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, versículo 18, e aproveite para compartilhar e convidar mais alguém para estar participando com a gente. E você que está comigo na sala de vídeo, na minha sala de vídeo, nas demais, na nossa sala virtual, não deixe de compartilhar e convidar mais alguém. E você que for chegando também, não deixe de curtir, de comentar, para que a gente possa alcançar mais pessoas, né, com essa mensagem poderosa do Evangelho. Diz assim, para nós ganharmos o tempo, irmã Valéria, a paz do Senhor. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, tá? Os discípulos de João Batista e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Já vou ler o versículo 19. E Jesus lhes disse: pode porventura os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Daqui a pouquinho a gente pega a palavra novamente. Eu quero falar sobre o jejum. Por que falar sobre o jejum? Numa temática especial. Mas eu gostaria que os irmãos já começassem a interagir comigo da seguinte forma. Olha só, já estamos com 75 compartilhamentos. A live de hoje vai ser uma bênção. E eu já quero perguntar para você. Não fique com vergonha. Escreva para mim aí, por favor. O que você pensa sobre o jejum? Não precisa ser muito longo para que a gente possa ler. O que você acha do jejum? É importante o jejum? Então você vai colocar para mim aí, enquanto a gente vai já desenvolver este raciocínio, este pensamento tão importante. Nós vimos aqui no texto bíblico, irmã Eliane Ribeiro, irmã Thelma chegou também, irmão José Paulo Serafim. Nós vimos aqui no texto bíblico que os discípulos de João jejuavam e os discípulos também dos fariseus jejuavam. Perfeito. Mas eles vão questionar, aqui já é algo sério, eles vão questionar por que esses discípulos jejuavam e os de Jesus Cristo não. Isso já nos dá uma ideia, é o seguinte, que o jejum, salvo por alguma necessidade extraordinária, o jejum vai ser coletivo. Mas, na verdade, a prática do jejum ela deve ser individual. Outra coisa, pelo texto. Se eu jejuo, eu glorifico a Deus porque eu faço. Se eu ou se alguém não jejua enquanto eu estou jejuando, não cabe a mim julgar aquele que está jejuando. Então, vamos pensar assim. Olha, a irmã Tati está falando que é uma preparação, né? É importante para fortalecer a fé e a vida espiritual. O jejum é uma preparação para uma maior intimidade com Deus. Então, irmã Nazaré, a paz do Senhor, irmã Eliane dos Santos, a paz do Senhor. Então, jejum, irmã Sandra, hoje é Marcos capítulo 2, versículos 18 a seguir. Irmã Elza, o jejum é muito importante, mas tem que haver propósito. O jejum, para mim, é um propósito. O irmão Nelson falou e a irmã Elza também. O que nós temos que ter em mente, por isso que eu disse que essa live hoje é muito importante. Por quê? Porque a gente observa que, em alguns casos, as pessoas têm o jejum como uma moeda de troca. A irmã Deli está dizendo, pastor, o jejum é muito importante na vida do servo de Deus. É verdade, é muito importante, eu diria que é até fundamental. Irmã Luciana e Cristina, Deus abençoe, seja bem-vinda.
A irmã Thelma está dizendo que o propósito do jejum é para fortalecimento espiritual, intimidade com Deus, para a realização da obra do Senhor. O que eu tenho que entender com os irmãos e os irmãos comigo para a gente chegar a um consenso é o seguinte: a gente pensa, ou algumas pessoas pensam, que o jejum é uma moeda de troca. Ou seja, o jejum para muitos é o toma lá da cá. Ou seja, Jesus, a gente falando com Jesus, eu vou jejuar e o Senhor tem que fazer. Aí eu digo para os irmãos, primeiro, Jesus não tem que fazer nada. E o jejum que eu faço, ele não pode servir como uma moeda de troca. Então eu já achei interessante, porque já colocaram aqui que o jejum é para intimidade, preparação para o trabalho, para o fortalecimento espiritual. O jejum deve ser feito com um propósito. Agora, queridos, vamos entender o seguinte: qual o propósito? Em qual momento o jejum pode ser usado como propósito? Infelizmente, nós vamos nos deparar com pessoas que jejuam no domingo de manhã porque vai pregar no domingo à noite. Eu jejuei domingo de manhã porque à noite eu vou pregar, e numa linguagem mais jovial, né, que a gente está ouvindo muito, aí quando eu pregar à noite eu vou bombar. Alguém já ouviu essa expressão assim? Eu vou bombar, porque eu jejuei de manhã, então à noite eu já vou estar colhendo o fruto daquele jejum. Só que o jejum tem que ter propósito, mas o jejum ele não é para um propósito imediato. O jejum é uma preparação espiritual. Mas esta preparação espiritual não é eu jejuo de manhã, já quero receber à noite. Não. É uma preparação, apóstolo Oséias. Se o senhor puder comentar, comente também. Marcos capítulo 2, versículos 18, falando sobre o jejum. Então o jejum, eu não vou jejuar de manhã e pensar que à noite o meu sermão vai ser excelente, porque eu jejuei, não. O jejum para nós deve funcionar, ser como um ato de adoração. Eu preciso, perfeito, eu preciso ser cheio, eu preciso ter sabedoria, eu preciso conhecer mais a Deus, buscar tudo isso eu preciso. Mas eu não posso ter esse pensamento de que o jejum vai resolver tudo isso. O jejum é ótimo para a intimidade com Deus. Mas é só o jejum que é ótimo para a intimidade com Deus? Não só o jejum. A palavra e a oração. As três coisas, ou essas três palavras, precisam andarem juntas. Palavra, oração e jejum. A ordem aqui não vai influenciar em nada. Jejum, palavra e oração não vai influenciar. A ordem aqui não tem problema algum. O importante é nós vivermos esta vida de oração e de jejum e de meditação na palavra. Então o jejum é para quê? O jejum é uma preparação para algo que Deus pode realizar na nossa vida ou através da nossa vida, mas não na hora que nós achamos que vai acontecer. Nem sempre vai ser no exato momento que o Senhor vai me responder porque eu jejuei. Não. E como eu disse, o jejum não é para eu também sair por aí dizendo que eu estou jejuando, que eu estou me consagrando. Não, eu não preciso divulgar. Porque quem vai divulgar, quem vai fazer este anúncio vai ser o próprio Senhor. Quando ele começar
agir na minha e na tua vida. Agora, sim, tá. Pastor, então, se a igreja falar sobre jejum está errado? Não, a igreja deve falar. A igreja deve, e eu tenho aqui obreiros, tenho aqui o apóstolo Oséias da Casa de Louvor, outros obreiros, outros pastores, temos o presbítero Paulo César, presbítero irmão Davi, e aqui já está cheio de comentário aqui, entendeu? O irmão Marcos, irmãos, olha só, o irmão Marcos, eu peguei aqui, irmão Marcos, perdão que estava travado aqui, disse que está desviado há muito tempo. Marcos Werlich, ele disse que está desviado. Os irmãos podem, no vídeo principal aqui, liberar uma palavra sobre o irmão Marcos, sobre a vida dele. Deixa Deus usar vocês aí para trazer uma palavra ao irmão Marcos, quem sabe, para ele tomar a decisão de estar com o Senhor. Orai e vigiai para não entrar em tentação, diz o irmão Adonias. A irmã Natália diz, o jejum é um fortalecimento para a nossa vida, é verdade. O jejum é importante, é uma coisa séria, tem que ter sabedoria, confiança e fé, propósito. É um propósito, é um fortificante para a nossa fé, disse o irmão Marcos. A irmã Norma disse que ela está aprendendo com a gente, nós estamos aprendendo com ela também. Irmã Nazaré está dizendo, é um fortalecimento e gratidão pelas bênçãos também, pelas bênçãos recebidas. A irmã Graça está pedindo oração pelo sobrinho dela que está com Covid, né? Ele, a esposa e a bebê está com Covid, vamos orar. O irmão Claudio está dizendo, jejum é fortalecimento espiritual do crente. Quem mais? A irmã Silvia, seja bem-vinda. A irmã Lenice diz, o jejum é muito importante para a nossa vida espiritual. É só a gente que não pode jejuar por causa da saúde. Ah, sim. Olha só, irmã Luzete. Olha só. O jejum é fundamental. Aí, a pergunta que eu faço é, não pode jejuar por quê? Porque precisa tomar o remédio? Permita que eu esclareça algumas coisas para os irmãos aqui, dentro da orientação ao longo dessa caminhada que o Espírito Santo tem me dado, tá bom? Se você precisa tomar o seu medicamento, um medicamento diário, aquele medicamento já faz parte da sua vida. Então, mesmo que você tome aquele medicamento, tire o teu propósito com Deus, não vai te influenciar em nada. Eu não posso chegar aqui e dizer, não tome o seu medicamento e faça o jejum. Não, eu falo o contrário. Tome o seu medicamento e mesmo tomando o seu medicamento, dedique um período ao Senhor. Deus vai receber da mesma forma. Tá entendendo, irmã Luzete? Então, se for só por causa do medicamento, não é impedimento de ninguém jejuar, tá? Então, pense nisso. Eu preciso tomar meu medicamento? Tome sim, mas dedique 2 horinhas, se não pode. Quem tem problema, por exemplo, quem sofre com diabetes, precisa se alimentar de 3 em 3 horas. Não é comer uma panelada, um PF, um prato feito, não. Mas precisa pelo menos estar comendo uma fruta, estar comendo um biscoito ou uma torradinha, enfim, tomando um café. Precisa, porque o seu organismo precisa disso. Então ele não precisa fazer um jejum extensivo de um dia inteiro. Faz um jejum de 3 horas. Mas o importante é estar ligado com Deus. O importante, como o irmão Nelson disse, a irmã Elza, o importante é o propósito. Eu não posso jejuar também, eu não devo jejuar também se eu não tiver propósito algum. Ah, vou jejuar para quê? Para mostrar aos irmãos que eu sou mais santo do que os outros? Não. Então, olha só, amados, o jejum é fundamental, mas eu tenho que ter propósito.
Então, o propósito que eu devo ter é para que eu tenha uma vida consagrada a Deus. Esse meu jejum deve trabalhar na minha vida e na vida de todos os irmãos, sabe como? Como um ato de adoração. Irmão Moses Carvalho, eu estou falando Marcos capítulo 2, versículo 18, acerca do jejum, na nossa temática semanal ou diária, né? Então, é fundamental que o jejum faça parte da nossa vida. Porém, se o jejum for coletivo, aí todos devem se comprometer. Por exemplo, nós temos exemplos na Bíblia, e eu gostaria que os irmãos colocassem aí pelo menos quem você lembra na Bíblia que jejuou. Eu vou falar pelo menos 3 pessoas aqui, e vocês, por certo, falarão também. Daniel jejuou, lá no capítulo 9, versículo 3 vai falar sobre isso, né? Ele sentiu a necessidade de jejuar, de orar, de buscar a Deus, e Deus, né, começou a lhe trazer respostas extraordinárias. O interessante, amados, que quando a gente jejua, a gente mortifica, ou nós mortificamos a nossa carne. A nossa carne, ela quer ser alimentada constantemente. Perfeito? E também não é pecado você alimentar o seu corpo. O seu corpo precisa ser alimentado. Senão você vai desmaiar no meio do caminho. O presbítero Davi está dizendo, jejum, deixa eu voltar aqui. O jejum é sempre importante quando podemos, mas nem sempre podemos. Verdade, presbítero irmão Davi. Verdade. Né? Nem sempre. Então, quando a pessoa pode fazer, é uma bênção. Olha, a irmã Norma já colocou o nome da Esther, que jejuou. Daniel, disse a irmã Natália. Irmã Rita de Cássia Libonati, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Se não tiver proposta, é somente ficar sem comer. Né? Aí é um regime, né, irmã Elza? Tem que ter o propósito. Então, Daniel orou, e quando Daniel ora, Deus vai dar... Esther, sim, Esther jejuou, irmã Luzete. Então, o que acontece? Quando Daniel começa a jejuar, Deus começa a descortinar para ele aquilo que ia acontecer. O próprio Senhor Jesus jejuou, né? O Senhor Jesus, na verdade, ele mantinha, além daqueles 40 dias e 40 noites que ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo inimigo, o que acontece? Ele mantinha uma vida constante de jejum, oração. Né? Era comum isso na vida de Jesus. Eu só não vou dizer que Jesus ele era ensinado pela palavra, porque ele mesmo é a palavra. Ele mesmo é a fonte geradora do ensinamento. Porque o ensinamento dos outros, como nós lemos aqui mesmo, era o ensinamento vazio. E o de Cristo, por ser ele mesmo, era um ensinamento cheio da sua presença. A irmã Rita de Castro está pedindo oração por sua mãe, que continua internada no CTI, né? Está precisando de oxigênio, né? Está no oxigênio. A gente acredita, irmã, que Deus é poderoso para operar na vida da sua mamãe. Tá bom? Então, o próprio Jesus jejuou, disse o irmão Nelson, né? Então, olha só, queridos. Daniel jejuou, Esther jejuou. Alguém se lembra por que Esther jejuou? Por que foi necessário o jejum na vida de Esther? O irmão Marcos está falando que teve problema no casamento, e depois do problema no casamento, da separação, ele teve
desistiu de tudo e teve depressão. Mas Deus, meu querido, Ele é poderoso para trazer a restauração. Irmão Marquinhos Maia está com a gente também. Irmão Reinaldo de Melo também, pastor Reinaldo, Deus abençoe. Irmã Marilande, seja bem-vinda. Eu estou aqui dando boas-vindas aos nossos companheiros, né? E as nossas irmãs também que estão chegando. Irmão Jameson, Deus abençoe. Então, por que Esther jejuou? Qual foi o propósito de Esther no jejum de Esther? Estava com um propósito definido. Esther vai dizer para Mardoqueu pedir ao povo para que jejuasse. Mas Mardoqueu vai conversar com ela também falando da necessidade que o jejum acontecesse lá dentro do palácio. A irmã Elsa dizendo também que Josafá apregou um jejum. Eita glória! Irmãos, falar da Bíblia é coisa muito boa. Pedro jejuou, né? O irmão Dani está falando, no Alpedre de Salomão. Glórias a Deus. Irmã Ilza, paz do Senhor. Irmã Natália está pedindo oração, vamos estar orando sim. Irmã Noemi, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Alguém coloca para nós quantos compartilhamentos a gente já tem, para ver se já passou de 100 compartilhamentos. Então Esther, ela sabe por parte de Mardoqueu que Amã, não Naamã, Amã, ele havia criado uma situação para perseguir o povo de Deus e até o levar à matança daquele povo. Detalhe importante, o povo seria morto sem direito a revidar. Ou seja, alguém ia chegar para fazer mal, eles teriam que cruzar os bracinhos e deixar as pessoas fazer. O decreto já estava lavrado. Então, ela vai dizer, no seu livro, que tem o seu nome 4,16, falando para Mardoqueu apregoar o jejum fora, que ela diz assim, eu e as minhas moças também, nós vamos jejuar. Irmãos, 78 compartilhamentos. Vamos ver se a gente chega até 100 pelo menos. Ver se a gente aumenta o número aqui de pessoas aqui com a gente agora. Moisés jejuou, sim. Moisés esteve lá igual a Cristo, né? 40 dias. Glórias a Deus. Irmã Aline, Deus já vai falar com você sim, minha irmã, em nome de Jesus. Porque Deus, Ele fala. Deus, Ele conhece as nossas necessidades e responde às nossas necessidades. Irmã Rose, a paz do Senhor Jesus. Então, olha só, nós vamos ver o quê? A importância do jejum. Esther, então, Moisés jejuou, sim, glórias a Deus, né? Quando Esther recebe a notícia, ela leva o povo, ela leva para as suas moças também esse momento, porque ela precisava ter liberdade para entrar diante do rei. Irmãos, a irmã Norma está fazendo hoje 45 anos de casada. Vamos dar parabéns para a irmã Norma e o irmão Carlos. Vamos dar parabéns para eles. O irmão James está dizendo que até o leão também teve que jejuar, né? Quando Daniel chegou na cova, até os leões tiveram que fazer jejum, é verdade. Jonas é enviado, só concluindo aqui Esther, então, jejua, e quando jejua, o caminho para ela chegar ao rei foi liberado. Deus respondeu aquela oração, aquele jejum, e o caminho foi liberado. O rei não pôde tirar o decreto que já estava batido, lavrado, selado com seu anel. Mas o rei fez um outro decreto dizendo o quê? Que o povo poderia se defender. Está vendo só? Então, vamos dizer uma coisa? O jejum é arma de defesa, mas também é arma de ataque. Não para o mundo físico, mas para o mundo
espiritual. Glórias a Deus. Então, você que está comigo nesta live, entenda o seguinte: quer ter respostas de Deus? Quer ouvir o Senhor falando contigo? Ele vai falar. Ele vai te responder. Jejue. Coloca a tua vida nas mãos do Senhor, que Deus ele vai operar. Deus não te deixará sem resposta. A irmã que entrou aqui falando que queria ouvir a voz de Deus, Deus fala com você, minha irmã. Fique na tua posição, busque a Deus, clame ao Senhor. Se não tem, cria um hábito de buscar a Deus, de ler a palavra, como nós estamos falando aqui, irmã Célia, irmão Arlindo, né? De jejum, jejuar, orar, consagrar. Que aí a gente vê o sobrenatural de Deus. Davi também jejuou, diz o nosso irmão Adonias. Então a gente vai ver também que Jonas, não, o irmão Nelson até postou um comentário, mas passou muito rápido ali. Jonas, ele recebe uma mensagem de pregar a Nínive. E ele vai pregar a Nínive. Depois de um tempo, depois de um susto, depois de ter que parar no ventre de um peixe, ele vai pregar lá em Nínive. Lá em Jonas capítulo 3, versículo 5. Mas quando isso acontece, quando ele traz aquela mensagem pesada, aquele rei vai dizer o quê? Aquele rei vai se arrepender, ele vai tomar a sua posição, vai fazer o quê? Ele vai rasgar a sua veste, vai mudar as suas vestes e vai fazer o que mais? Vai apregoar um jejum forte, abrangendo todas as pessoas, inclusive os animais. E quando isso parte do coração do rei, aí eu vou dizer novamente, esse jejum chega diante de Deus como cheiro suave. E quando Deus, então, recebe essa adoração, e não só isso, aqui foi uma adoração cheia de quebrantamento. Vamos dizer uma coisa aqui, irmãos? Não adianta, Jesus, tem misericórdia de mim, mas eu preciso falar e deixar registrado aqui. Não adianta eu jejuar e continuar orgulhoso. Não adianta eu jejuar e continuar contendendo com os meus irmãos. Não adianta eu jejuar e continuar murmurando contra a igreja. Não adianta eu jejuar e continuar se levantando contra a minha liderança, se levantando contra o meu líder de departamento. Não adianta, irmãos, porque aí Deus não recebe. Entendo que o jejum também é uma forma de se chegar a Deus, sim, intimidade. Como antes o sacerdote por um ano se purificava, agora não mais para sacrifício de animais, e sim para o nosso próprio corpo. Verdade. Oh, meu Deus do céu. Então, irmãos, é fundamental que nós, irmão James, o presbítero Davi, irmã Isabel, irmã Natália, que nós tenhamos esse propósito de quê? De buscar em Deus, de adorar ao Senhor, de colocar, irmã Marta, a nossa vida nas mãos do Senhor. Mas tirarmos, porque o que é espiritual, o que é de Deus, ele faz. Não é isso, irmã Nazaré? A obra de Deus ele faz, mas tem as pedrinhas, se lembram bem? O que Jesus falou para Marta e Maria? Em outras palavras, deixa comigo que o milagre é comigo, mas vocês têm que tirar a pedra. Então não adianta eu jejuar, eu consagrar, se eu não me despir do velho homem. Porque Jesus, irmãos, vou dizer uma coisa aqui, não é o meu jejum que simplesmente vai limpar a minha barra com Deus. Não, eu preciso estar bem para que o jejum chegue em forma de adoração.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Deus vai dizer também a Josué, olha só a expressão, que a gente entende também que é uma preparação, que é um jejum. Josué, santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Então, quando o pastor decretar um jejum na congregação, o dirigente, irmãos, vamos jejuar por esta necessidade, irmão Marcos. Vamos jejuar? Vamos. Então, Deus vai estar entrando naquela questão, vai estar respondendo. Irmã Luciana, irmão Agostinho, irmã Sueli, irmão Renato Pimentel, irmão Márcio. Então, a gente vai ver, nós vamos ver o quê? O agir de Deus, o manifestar de Deus. Deus vai operar. Voltando para o texto bíblico aqui, minha hora já deu. Quando eles questionam a Cristo, questionam Jesus, olha, os discípulos de João jejuam. E os discípulos dos fariseus também jejuam. A gente tem que fazer jejum e tem que ter mudança de vida, e sim. Só não, eu quero que os irmãos entendam uma coisa nesta live. O jejum só não pode ser como uma moeda de troca, um toma lá da cá. Tá certo? Isso jamais vamos pensar assim. E jamais pensar também que o jejum que eu faço domingo de manhã vai me dar poder no púlpito à noite. Não. O poder no púlpito à noite, se tiver, já tem que ser algo que foi construído antes por Deus. Aí Jesus vai dizer então para aqueles homens que questionaram, aí Jesus vai dizer o seguinte, olha gente, tem como jejuar enquanto o noivo, tem como jejuar, deixa eu ler aqui para eu não errar, olha, disse Jesus, podem porventura, versículo 19 do capítulo 2 de São Marcos, pode porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Ou seja, olha o que Jesus quis dizer ali. Gente, você foi convidado para uma festa de casamento. Tu foi convidado. O noivo está ali com a noiva, dando o banquete. Você vai jejuar ali enquanto o noivo está ali? Ah, irmão, eu duvido muito. Se a gente vai na festa, a gente vai querer, se for churrasco, a gente vai querer comer um pedacinho de carne. Se for bolo, a gente vai querer comer um pedacinho de bolo. Salgadinho a gente vai querer comer. Por quê? Porque o noivo está presente. A noiva está presente. E aqui, o que Jesus está dizendo? Gente, eles não precisam jejuar agora, sabe por quê? Porque eu estou com eles. Eu estou com eles. Eu fortaleço a vida deles. Eu estou alimentando-os, eu tenho alimento para eles. Então, enquanto eu estou com eles, eles não precisam. Sim, depois que eu não mais estiver com eles, aí eles também terão o mesmo procedimento, eles também jejuarão. Mas enquanto o filho das bodas está, aquele que está dando a festa está, não tem como jejuar. Não tem como. Então Jesus vai conhecer, na verdade, que o interesse deles eram outros, inclusive dos discípulos de João. Como eu disse no início, se eu jejuo, eu não devo questionar quem não faz. Eu posso até orientar. E detalhe, para a gente já concluir esse tema, detalhe, quando eu jejuo, eu não preciso ficar com o meu rosto deformado, eu não preciso ficar com o semblante acabado, destruído. Não, não. Levante-se pela manhã, faça a sua higiene pessoal, né? Passa um pente no cabelo, dá uma olhada no seu rosto direitinho. Não precisa ficar com
com aquela aparência de um fragilizado. Não, irmãos, não precisa nada disso. Até porque Deus não se deixa levar por isso. Outra coisa, irmã Sandra, água. Água, para que a água quebre o seu jejum, só se a irmã fizer um jejum total, de não beber água. De repente você vai fazer um jejum de 3 horas, de repente você não precisa tomar água. Mas, se você vai fazer um jejum de um pouquinho mais alongado, né? 4, 5 horas, não sei, que aí é cada um, né? Com a sua intimidade com Deus, não tem problema você tomar um copinho d'água, não. Não tem. Né? O importante é o seu propósito com Deus. Tá? O seu propósito com Deus, irmã Sandra, é que vai ser o mais importante. Tá? Eu posso jejuar o dia inteiro tomando água, sem problema algum. E outra coisa, que agora eu vou contrariar todo mundo. Vocês nem vão querer concordar comigo, mas não tem problema. A live já está acabando mesmo. Outra coisa, qual é a ideia do jejum? É se abster de uma refeição. Então você pode, se você quiser, você pode levantar de manhã, você pode almoçar e você pode, se achar por bem, jejuar depois do almoço até a entrada da tarde, da janta. Enfim, não existe uma regra específica. Não precisamos falar com ninguém. É só se tiver necessidade, sim, você comenta. Senão não precisa comentar. Não é isso, irmã Rose? Não precisa. Se é um propósito coletivo, aí é diferente. Todos vão saber. Mas se é algo particular com Deus, Deus vai tratar contigo de forma ali especial. Queridos, meu horário já foi. Meu Deus do céu. É isso mesmo, Adonia. Jesus alimentava eles através da palavra. Então eles não precisavam jejuar, né? Não precisavam, mas ia haver um momento que eles precisariam. Gente, a minha hora foi muito rápido hoje. Depois a gente vai dar sequência nos versículos subsequentes, tá bom? Mas espero que esta palestra de hoje, essa live de hoje, possa ter contribuído com alguém. Entenda, o teu jejum é para uma intimidade tua com Deus, mas não tenha isso como algo que seja imediato para agora, não. Você já tem que ter uma constante sempre com o Senhor. Podemos orar? E após a oração, vocês colocam para mim aí, né? Para que, com os compartilhamentos, a gente está encerrando a nossa live. Irmão Marcos, vamos orar sim. E vamos orar também pela Silvia, a Silvia Libonati também, que está precisando, tá bom? Orem comigo. Ore comigo. E se você precisar de uma bênção de Deus, faça a tua parte. Que o Senhor, por certo, a dele já está feita para me e para ti abençoar em nome de Jesus. Se você puder, onde você está, curve a sua cabeça, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Deus está entre nós. Deus está agindo nas nossas vidas. E os irmãos podem ter certeza que o estudo de hoje vai ficar registrado e vai tirar dúvida de pessoas que às vezes têm o jejum como um amuleto. E jejum não é amuleto de crente. O jejum é momento de adoração, algo profundo que eu faço para a glorificação do nome do Senhor sobre a minha vida ou até mesmo sobre alguma situação.
Vamos incluir irmão Paulo na nossa oração, irmã Leni Albernaz também. Ore comigo. Deus e Pai, meu Senhor, como esses minutos passaram tão rápidos, meditando com os irmãos acerca da Tua palavra, acerca desse momento de oração, de adoração, de jejum. Jesus, o Senhor está conosco e o Senhor nos ensina que o jejum é algo individual, pode ser coletivo, mas mesmo no coletivo, cada um precisa ter o seu propósito. Não pode ter algo, como foi dito pela irmã Elza, algo sem propósito, porque aí vai ser simplesmente eu deixo de comer, e não é assim. Então recebe a nossa adoração e eu apresento nesse momento, na unção que o Senhor tem nos concedido, eu apresento o nome da irmã Silvia, do irmão Marcos, do irmão Paulo ali das Paineiras, da irmã Leni Albernaz. O irmão Luciano continua se recuperando. Ó Deus, e tantos outros que colocaram aqui os seus nomes, mas não deu nem para eu ler os comentários, porque a live hoje foi uma bênção, Senhor. Com muitos comentários. Mas eu quero, segundo a tua vontade, meu Senhor, liberar uma palavra de milagre sobre a vida dos teus filhos e filhas. Aqueles que estão nos CTIs, ó Pai, nas UTIs, ó Deus, que essas inflamações nos pulmões, ó Deus, a falta de ar, tem de misericórdia, Senhor. Coloca as tuas mãos, surpreende, Jesus, surpreende a medicina, porque o Senhor pode fazer isso. E o Senhor, eu sei que todo o poder está nas tuas mãos, mas o Senhor é um Deus de princípios, e nós estamos te pedindo, ó Pai, pela nossa oração, entra, por favor, e opera o milagre na vida deste e daquele que está precisando receber algo da tua parte. E que quando nós ouvimos o teu milagre aqui nesta live, ó Pai, nós glorificaremos o teu nome, por ver que a tua bênção alcançou mais alguém, que o teu milagre alcançou mais alguém. Essa enfermidade está aí, essa doença está aí, mas acima de qualquer enfermidade, qualquer doença, qualquer mal, está o Senhor, que é o dono da vida. Ah, Deus, olha com misericórdia para cada um de nós e nos conceda que adoremos o teu nome com verdade e graça e recebamos da tua parte o milagre que nós precisamos. Cuida do meu irmão e da minha irmã. Cuida da minha casa, da minha família e da família de todos que estão orando comigo agora. Pelo poder da oração, pelo poder do teu Espírito Santo, eu repreendo agora todo e qualquer espírito de morte. Qualquer espírito que está trazendo transtorno psicológico. Então, está trazendo traumas às pessoas, a ponto de tentar contra a integridade física dessas pessoas. Segundo a tua palavra, Pai, eu os repreendo e declaro esta vida liberta e abençoada em nome de Jesus. E todos os que oram comigo e creem no poder da oração, no poder da palavra e no poder do jejum como forma de adoração, dizem comigo, amém, e graças a Deus. Oh, aleluia, aleluia. Oh, glórias a Deus. Glórias a Deus.
a irmã Sueli está pedindo, lembrando, né, independente de política ou não, né, irmã Sueli Santos, que fez aniversário esses dias também, que eu dei parabéns para ela, irmã Sueli, Deus abençoe, para nós lembrarmos do nosso presidente, e não só do nosso presidente, mas de todas as autoridades constituídas. E lembrarmos dos nossos irmãos, das nossas irmãs, e entregarmos todos nas mãos do Senhor. Porque o poder, irmãos, o poder e a glória pertencem ao nosso Deus. A Ele seja o louvor para todo sempre. E eu quero agradecer os amados irmãos, de coração, com coração sincero diante do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por sua vida e espero que, se você entende que alguém mais precisa ser abençoado com essa temática de jejum, envia para ele. Compartilhe no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Twitter, compartilha, porque ele vai entender e ele será abençoado, mas não trocando com Deus. Ele será abençoado adorando a Deus. Que todos tenhamos uma excelente noite. E amanhã eu e a irmã Thelma estaremos aqui, se Deus nos der essa graça, às 23 horas, louvando a Deus e também meditando na palavra do Senhor nosso Deus. Espero que a presença do Senhor tenha alcançado a vida de todos os irmãos e os irmãos tenham entendido o propósito desta mensagem em nome de Jesus. Tenham todos uma ótima noite, de um sono reparador na presença do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.